do Robson Costa. O Rogério, o encontro entre Erdogan e Putin teve bons acordos. Eu cheguei a fazer uma live, Robson, falando sobre esse encontro e falando sobre o que eu acredito que sejam interesses comerciais reciprocamente interessantes, sob o ponto de vista, né, do interesse da Rússia e da Turquia, que me parece que nesse momento norteiam as relações entre os dois países, mais vinculados tanto à questão do processamento de grãos dentro do território turco, esses grãos russos, já não mais ucranianos, como também a questão do petróleo, do gás, do Turkish Stream, dos hubs de gás e de petróleo que eventualmente a própria Gazprom pudesse chegar aí eventualmente a implantar dentro do território turco, tá? Mas eu fiz uma análise mais acurada, tá? Fiz uma análise mais extensa. Depois dá uma passadinha nessa live aí para você se atualizar melhor, tá? Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estou vendo muitas perguntas, né? Inclusive essa do Zaitsev falando sobre a eventual movimentação dos Smersh, né? Da Armênia, 300 milímetros, movimentação de artilharia em direção à fronteira do Azerbaijão. Zaitsev, essas informações, elas ainda são muito difíceis de serem confirmadas sob o aspecto da realidade em campo. Por quê? Porque os serviços especiais do Azerbaijão criaram algumas contas de TikTok. Boa pergunta, que você me dá a oportunidade já de começar a discorrer sobre isso. Eles criaram algumas contas de TikTok com nomes armênios, mas eles são tão incompetentes que algumas das contas eles conseguiram, inclusive, inverter lá a ordem do Ian e tal. Ficou patente que não eram armênios. Algumas imagens do que eles dizem ser movimentação de tropa da Armênia, tanto em direção a Nakhichevan como em direção à fronteira com o Azerbaijão, a entrada do corredor de Kornizor, são imagens tomadas por drones, então não foram tomadas por armênios. E algumas delas não são nem atuais. Tá? Então, essa pergunta é muito inteligente, muito interessante. O que acontece hoje na República da Armênia é que é absolutamente proibido compartilhar qualquer tipo de movimentação militar. Então a gente pode ter muitos vídeos falsos, alguns que podem eventualmente ser verdadeiros, mas que eu particularmente não tenho compartilhado como princípio, tá? O que eu sei efetivamente, porque um jornalista da IRIB, que é uma agência semi-oficial iraniana, mostrou hoje num voo de helicóptero sobre o rio Arax, que faz a fronteira ali entre a Armênia, o Azerbaijão e o Irã, é que há movimentação de tropas iranianas em direção à fronteira. Que há movimentação de tropas iranianas em direção à fronteira. Vocês sabem que há muito tempo há uma ambição dos turcos e dos azeris pelo estabelecimento de um corredor dentro do território da República Armênia, que é absolutamente ilegal, né? E que eventualmente teria sido objeto também das negociações entre o Putin e o Erdogan a confirmar. Eu não faço, gente, aqui nenhum tipo de condenação retórica à posição da Federação Russa, porque eu sustento desde sempre que em conflitos e em questões geopolíticas, geoeconômicas, o que se busca, na realidade, entre os países envolvidos é, circunstancialmente, interesses reciprocamente atendidos. Isso vai em linha com o que eu digo, que essa tentativa de transformar a discussão geopolítica, geoeconômica, ou mesmo da análise do conflito ucraniano em uma discussão ideológica, ela é mentirosa. E quem diz isso não é o Rogério Nitablian. São diplomatas credenciados há muito tempo. Olha, o ódio que semearam, aqueles que apoiam a Ucrânia, o ódio que semearam da Rússia, aqueles que apoiam a Rússia, o ódio que semearam da Ucrânia entre jovens brasileiros, ele não é encontrado entre diplomatas desses países que muitas vezes têm alguma perspectiva, possibilidade ou realidade de interface. Né? Por isso que eu digo, isso é um desserviço que está sendo feito à nação brasileira e à nossa juventude. No meio diplomático, o que se diz, e quando eu recebi aqui a cônsul da Rússia em Belo Horizonte, a Carolina Bernardes, ela foi muito categórica em dizer isso, eu concordo plenamente, né? Sempre muito gentil conosco, e foi categórica em dizer que negócios entre países atendem a interesses de ambos os países de forma circunstancial.